No conto A Vovó Chamou o Diabo para a Ceia, uma família descobre que a falecida matriarca vendeu a alma ao diabo para que eles morressem. Pedindo que fosse assistido apenas na véspera de Natal, a idosa gravou um vídeo no qual afirma que odiava tanto os familiares que fez um pacto para que todos morressem, dizendo que, seja por acidente, assassinato ou suicídio, até meia-noite todos estariam mortos. Embora a leitura tenha sido prazerosa e o começo muito envolvente, meu interesse em continuar lendo diminuiu à medida que a história avançava, e fiquei sem nenhuma expectativa de que o final fosse me agradar. A ideia do texto é interessante, mas a execução não explora bem as possibilidades existentes, e há elementos na história que destoam tanto da proposta quanto do tom que o texto assume. Os principais pontos positivos do enredo são a ambientação, contextualização e apresentação dos personagens. Há duas crianças entre os familiares presentes, de 10 e 13 anos, e, sabendo que existe uma profecia de que todos os presentes morrerão, a presença delas faz tudo ficar muito tenso logo no início. Olegna, a matriarca da família, passa a imagem de uma velha sinistra, e ela falando no vídeo gera momentos de arrepiar. Há também uma cena de assassinato que, de tão intensa, foi digna de um clímax. Entretanto, os pontos negativos se tornam mais evidentes e problemáticos à medida que a história avança. Primeiro, não há uma justificativa palpável para o ódio que a matriarca sente por sua família, e ele acaba soando gratuito, pois são pessoas comuns com defeitos comuns. Além disso, considerei desnecessário Olegna vender a alma ao diabo. Ela poderia simplesmente ter envenenado sua família, pois já odiava todos eles muito antes de ficar doente e fraca. O pacto soou forçado, como se a autora quisesse a presença do elemento sobrenatural na história, mas não tivesse conseguido pensar em uma forma mais convincente de inseri-lo no texto. Outro problema é a narração expositiva na qual, entre outras coisas, a autora repete com frequência que o diabo está no local, como se nós não fossemos entender por conta própria o que está acontecendo. Assim, juntando o texto da narração e dos diálogos, temos as frases: parecia que o diabo estava mesmo entre eles. O diabo está mesmo aqui. A mãe vendeu a alma para o diabo mesmo. Já tinham por certo que a vovó tinha mesmo chamado o diabo para a ceia. Ache o diabo. Agora duvido que essa chuva seja real e é tudo obra dele. Não havia dúvidas de quem estava entre eles. Eu sou o diabo. Vovó me chamou. Fica chato de tão redundante, e a última frase chega a ser engraçada. Não tem como não achar graça em ver o diabo falando vovó, e esse é mais um problema no texto, passagens que soam engraçadas e destoam do tom geral, não se encaixando na proposta. No total, a família tinha 15 integrantes, mas como no dia caiu uma forte tempestade, apenas 7 pessoas conseguiram estar presentes, os 4 filhos e 3 dos 11 netos. Quando eles assistem à gravação, descobrimos que era para ser assim. Ao revelar sobre o pacto, Olegna diz que, quem deveria estar lá, estava, e os que não foram era porque ainda tinham salvação. O problema é que não há nenhuma explicação sobre o porquê das pessoas que estavam na casa não terem mais salvação e as que não foram ainda terem. Com pecados como ser mulherengo e trair a esposa, ser uma mulher religiosa extremamente conservadora, ser uma rica snob e etc., eles não passam de pessoas comuns com erros comuns. Não há nada grandioso entre as ações deles, com exceção de Luísa, mas falarei sobre ela depois. Me pareceu que foi assim porque a autora queria uma família grande, pois isso facilita a presença de brigas e intrigas na vida cotidiana, mas queria matar os personagens um por um, o que seria inviável com uma família de 15 pessoas reunida. Além disso, como é dito pouco sobre os familiares que não foram, fica difícil entender por que Olegna queria, nas palavras dela, livrar a terra da raça dos Vieira. Não há menção sobre nenhum tipo de comportamento repulsivo por parte deles, o que faz o ódio da matriarca soar extremamente gratuito, principalmente porque, em seus últimos meses de vida, recebeu assistência dos familiares, inclusive dos que estavam na casa. Outro problema é o elemento sobrenatural da história. Ao falar sobre o pacto, Olegna diz que um dos presentes morreu antes de chegar no local e que quem está lá é o diabo possuindo um corpo morto, gerando a expectativa de uma investigação tensa. Entretanto, não é o que acontece. O efeito desta questão é pequeno na história, e acaba sobrando e servindo basicamente como ponto de partida para a tensão entre os personagens, tensão esta que poderia facilmente se desenrolar a partir das intrigas pessoais entre eles. Além disso,
não gera o esperado suspense sobre qual deles seria o diabo, e isso tem relação com a forma como a história é contada. A narração em terceira pessoa diz o que alguns personagens estão pensando, e isso permite excluir tais personagens como sendo o diabo fingindo ser um integrante da família, atrapalhando a construção do suspense. Isso ocorre desde o começo, mas torna-se mais grave perto do final, pois, faltando um número razoável de páginas para a história acabar, Luana, que é quem estava possuída, é assassinada por Carlota, ficando apenas 3 personagens vivos: Carlota, Aparecido e João Paulo. O texto tenta criar uma breve tensão sobre o diabo, na verdade, estar dentro de um deles, mas como já tivemos acesso aos pensamentos dos 3, isto não funciona. Além disso, as discussões sobre quem seria o diabo não fazem sentido. Eles se acusam usando a personalidade e a trajetória de vida de cada um, como se um deles fosse o mal encarnado desde sempre e tivesse resolvido atacar a todos naquele momento, e agem como se precisassem descobrir quem era, para impedir. Qual o plano? Matar a pessoa possuída na expectativa de que isso neutralize o demônio e o impedisse de matá-los. Não faz sentido. E os personagens se debruçam demais em cima desta discussão, tornando-a chata. Eu entendo que o objetivo da autora seja falar sobre hipocrisia e como as pessoas são demonizadas por conta de suas ações, mas, dentro do enredo, ficou estranho. Nesse ponto, entra a questão de Luísa. No decorrer das discussões, descobrimos que ela teve um filho antes de João Paulo e que, automedicando-se devido a uma depressão pós-parto, rolou para cima da criança enquanto dormia dopada e acabou a matando asfixiada. A personagem afirma ter sido um acidente, mas surge a acusação de que ela teria feito de propósito, e que sua mãe, a falecida Olegna, parecia acreditar nisso. Segue então uma sequência de discussões e acusações que termina com Luísa se matando na frente do retrato da mãe. Eu achei essa parte da história bastante problemática porque, embora acredite que o intuito seja falar sobre o julgamento que a personagem recebeu dos outros e o quanto foi demonizada por isso, faltou substância para deixar isso evidente, e a cena acaba soando, na minha interpretação, como um juízo de valores. Por fim, há também as passagens que destoam da proposta e do tom que o texto assume. No vídeo, ao relembrar que o marido abandonou a família, Olegna diz: "Aquele mafioso me trocou por uma garotinha de 40 anos. Quando li isso, me lembrei de um episódio da série 2 Homens e Meio, no qual a Evelyn diz que foi trocada por uma menininha de 45, e comecei a rir. O ponto é que, independente da minha associação, a palavra garotinha dá um tom cômico para a frase. Dizer que o marido a trocou por uma mulher mais nova não daria brecha para risos." Ainda no vídeo, Olegna se refere ao diabo como tinhoso, chifrudo e 7 peles, termos que soam engraçados e quebram a tensão que estava em construção, principalmente por estarem próximos ao garotinha de 40. E o próprio texto sobre o marido dela está solto na história, servindo basicamente para trazer o questionamento sobre por que ela fez aquilo com os filhos e netos e, ao que parece, não fez nada contra o marido que abandonou a família. Ainda assim, é um questionamento apenas citado, sem desenvolvimento, e acaba virando uma subtrama que não agrega e é dispensável. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curti-lo. O link para o e-book está na descrição. Muito obrigado, e até a próxima!